Vamos dialogar sobre conexões neurais, prática e aprendizagem? É com você, Lela. Vamos caminhar juntos, meu amor. Aqui fazemos uma análise aprofundada, argumentação crítica, conexões do tema do dia. Vamos começar? Inscreva-se e receba diariamente ciências e aprendizagem. Que gostoso! Imagina só o cenário. Uma vaga de psicólogo dos sonhos, super especializada, num hospital de referência. O problema? A prova é daqui a 3 dias. Bate aquele pânico, né? Por onde começar? O que dá para salvar? Hoje, a gente vai mergulhar num plano de estudos que, olha, não só encara esse desafio, mas faz isso com uma estratégia impressionante. E é exatamente essa estratégia que a gente vai analisar. Não é só um cronograma, sabe? É uma verdadeira engenharia de aprendizado. O material que a gente tem em mãos é um plano de 3 dias para a vaga de psicólogo hospitalar pediátrico lá no Hospital da Criança de Brasília, o HCB. A nossa missão aqui é dissecar a lógica por trás de cada passo e entender como é possível construir tanto conhecimento focado em tão pouco tempo. É isso. Os materiais são um cronograma bem detalhado, bloco a bloco, e uma lista de temas com links para materiais de apoio. A maioria gratuita e de fontes oficiais. Então o que a gente vai fazer é desconstruir esse plano para extrair os princípios de um estudo de alta performance e ver o que serve não só para este concurso, mas para qualquer preparação intensa. Ok, vamos lá. O plano chama o primeiro dia de Construção da Base Estrutural. E o ponto de partida, o primeiro bloco de estudo, é sobre o SUS e políticas públicas. Eu confesso que, se fosse eu com o relógio correndo, a minha ansiedade ia me fazer pular direto para, sei lá, psicologia do desenvolvimento, psicopatologia infantil. Começar com algo tão amplo como o SUS parece até um luxo. O que eu estaria perdendo se fizesse isso? Você estaria perdendo o chão. E aqui, olha, está o primeiro acerto genial do plano. A maioria dos candidatos, no desespero do tempo, faria exatamente isso. Pularia para os transtornos infantis, para as técnicas de ludoterapia, mas isso seria como tentar decorar as falas de uma peça sem saber qual é a história, quem são os outros personagens ou em que palco se está atuando. O plano força o candidato a entender o palco primeiro. E esse palco é o Sistema Único de Saúde. Ah, então é menos sobre decorar leis e portarias e mais sobre entender a filosofia do lugar onde se vai trabalhar. Exatamente. O profissional não vai atuar no vácuo. Ele vai atuar dentro de uma instituição pública. E essa instituição é regida pelos princípios do SUS, né? Universalidade, integralidade, equidade. As fontes reforçam que o SUS precisa ser visto como um campo de atuação. Sem entender essa lógica, toda a prática do psicólogo fica meio deslocada. Fica mais fácil errar não as questões de legislação, mas as situacionais, sabe? Aquelas que perguntam o que você faria. E a primeira tarefa ativa do plano reflete isso. Sim, a tarefa criar um quadro resumo respondendo à pergunta: como o psicólogo atua no SUS hospitalar pediátrico? Eu gosto disso porque não é passivo, não é só ler. É tipo processar e produzir algo novo. Mas, na prática, como é que um candidato consegue resumir a complexidade do SUS em um único quadro em poucas horas? Não tem um risco aí de simplificar demais? Teria, se o objetivo fosse virar um especialista em gestão de saúde pública. Mas não é. O objetivo é criar um mapa mental funcional. O quadro não precisa ser exaustivo, ele precisa ser estratégico. Ele deve conectar os princípios do SUS, por exemplo, a integralidade, com a prática do psicólogo. Tipo, a importância da discussão do caso com a equipe multiprofissional, a atenção à família e não só à criança. É um filtro. A tarefa força a pessoa a extrair só o que é essencial para sua atuação naquele contexto. Entendi, é um alicerce. E, uma vez que esse alicerce do sistema está pronto, o plano desce um nível. O segundo bloco do dia é focado na psicologia hospitalar pediátrica. Sai do macro e entra no micro. Perfeitamente, a transição é muito lógica. Primeiro o sistema, agora o ambiente. E os temas são o coração da prática. A criança hospitalizada, o impacto na família, a dinâmica com a equipe de saúde e as situações limite como o adoecimento crônico. É o dia a dia da vaga, mesmo. E aqui vem outra tarefa ativa que me chamou a atenção.
elaborar 5 possíveis questões de prova sobre o tema. Isso é mais do que um exercício de fixação, não é? Parece que tem uma virada de chave psicológica aí. Totalmente. Quando você estuda para responder perguntas, você está numa posição reativa. Agora, quando você cria as perguntas, você assume o lugar da banca. Você é forçado a pensar o que é realmente importante aqui, onde está a pegadinha, qual o conceito-chave que diferencia um bom profissional de um mediano. Essa inversão de papéis é uma das técnicas de estudo ativo mais poderosas que existem, porque te obriga a identificar a essência do conteúdo. Certo. Então, no final do dia 1, a pessoa já entendeu o sistema, o ambiente e até treinou pensar como quem vai avaliá-la. O dia termina resolvendo 30 questões de concursos parecidos como os da EBSER. É a hora da verdade, de testar essa base. É o fechamento do ciclo. Teoria, aplicação e teste. Sem isso, o conhecimento fica solto. E resolver questões de provas anteriores não serve só para medir o que você sabe, mas para calibrar o seu entendimento sobre como o conhecimento é cobrado. É o primeiro contato com o estilo do inimigo, por assim dizer. O alicerce está pronto, mas é no dia 2 que o plano começa a construir as paredes do conhecimento prático. E ele começa com um pilar que, se for fraco, derruba qualquer profissional: a ética. E a abordagem aqui é crucial. O que é fascinante é que o plano foge da armadilha de transformar o estudo da ética numa simples decoreba do Código de Ética Profissional. E isso, além de ser chato, é pouco eficaz. O foco está na aplicação do código em situações que o material chama de capciosas, que são as que realmente aparecem na prova e na vida. Como sigilo, por exemplo. No consultório, as regras parecem mais claras, mas num hospital com um prontuário eletrônico compartilhado, discussões de equipe, pais ansiosos querendo informações, a coisa complica. E muito. O plano destaca exatamente esses pontos nevrálgicos. Até onde vai o sigilo na troca de informações com a enfermagem ou a fisioterapia? Como lidar com a confidencialidade quando o paciente é uma criança, mas quem responde legalmente são os pais? Essas não são questões de preto no branco. E é por isso que a tarefa ativa desse bloco é tão inteligente. A lista de pode e não pode depende. Eu achei isso brilhante, porque ela tira o estudo do campo teórico e joga o candidato direto na zona cinzenta, que é onde o trabalho de verdade acontece. Exato. Vamos pegar um exemplo. O psicólogo pode registrar no prontuário único da equipe uma impressão subjetiva que teve sobre a dinâmica familiar? A resposta não é um simples sim ou não. A resposta é depende. Depende de como essa informação é registrada, da pertinência para o tratamento, do uso de uma linguagem técnica e não opinativa. A tarefa de criar essa lista força o candidato a pensar nesses dependes, a raciocinar sobre as nuances, em vez de decorar regras. Eu já vi muito candidato excelente se perder em provas por não dominar essa ética contextualizada, sabe? Eles sabem o código de cor, mas não sabem como aplicar quando a situação é, digamos, bege. Essa discussão sobre a depende leva a gente direto para o segundo bloco do dia, que é a avaliação psicológica infantil no hospital. Imagino que aqui também as regras do jogo mudem completamente em relação ao consultório. São mundos distintos. Isso levanta uma questão importante que o plano aborda. A avaliação no hospital raramente tem o tempo e as condições ideais de um psicodiagnóstico clássico. Muitas vezes é uma avaliação focal, breve, feita no leito, com a criança sentindo dor ou com a família ali presente. O cronograma, muito certamente, direciona o estudo para essa distinção entre avaliação clínica, psicodiagnóstico e intervenção breve. E o que é crucial, discute os limites do uso de testes psicológicos nesse ambiente. Não dá para aplicar um teste projetivo complexo com a mesma tranquilidade de uma sala de terapia. E a tarefa aqui é construir um fluxograma do atendimento. De novo, uma ferramenta visual, prática. É quase como um ensaio mental para o trabalho. Exatamente isso. O ensaio. Montar um fluxo de atendimento desde o momento em que a equipe solicita a interconsulta até as possíveis evoluções, como alta, acompanhamento ambulatorial ou, infelizmente, encaminhamento para cuidados paliativos. Organizar isso visualmente cria um roteiro mental.
Numa situação de prova, quando o enunciado descreve um caso clínico, o candidato que fez essa tarefa já tem esse mapa na cabeça. Ele consegue se localizar o processo e pensar de forma mais estruturada. E o dia termina com um simulado parcial cronometrado. A dica aqui é revisar só os erros. Uma abordagem bem pragmática para otimizar o tempo, que a essa altura já está curtíssimo. Sim, a ideia é focar na ferida. Rever o que você já acertou pode ser bom para o ego, mas não melhora sua nota. Analisar o erro, entender por que errou, foi falta de atenção, desconhecimento do tema, é o que permite o ajuste fino para o dia seguinte. Ok. Então o profissional já entendeu o sistema no dia 1 e a prática clínica no dia 2. Mas um hospital pediátrico de referência como o HCB lida com as situações mais difíceis que existem. O plano estaria incompleto se não preparasse o candidato para o limite da experiência humana, e exatamente para onde o dia 3 nos leva. O dia 3 é o mergulho na ultraespecialização. O plano chama essa sessão de temas críticos do HCB. E são os tópicos que, de fato, definem a excelência na atuação num hospital pediátrico oncológico ou de doenças raras. A gente está falando de cuidados paliativos pediátricos, comunicação de más notícias, luto, morte e terminalidade infantil. São temas pesados, né? Emocionalmente e tecnicamente. Extremamente. E é aqui que uma das dicas finais das fontes se torna o centro de tudo, a necessidade de uma linguagem humanizada e técnica. Não basta ter empatia, é preciso saber a técnica para comunicar um diagnóstico sem esperança. Não basta saber a teoria do luto, é preciso ter a habilidade de acolher uma família que está se despedaçando. É a junção do conhecimento mais profundo com a sensibilidade mais aguçada. E a tarefa ativa deste bloco reflete essa complexidade toda. Não é um resumo, não é um fluxograma. É uma pergunta aberta e profundamente reflexiva. Qual o papel do psicólogo diante da morte de uma criança no hospital? Essa pergunta é o ápice do plano de estudos. A resposta não está em nenhum manual. Ela exige que o candidato integre tudo o que estudou nos dias anteriores. A compreensão do SUS, a ética do cuidado, a dinâmica com a equipe, as teorias sobre luto. Mas, mais do que isso, exige que ele articule uma posição profissional que seja ao mesmo tempo técnica, ética e humana. É o tipo de questão que separa os candidatos que só decoraram matéria daqueles que realmente pensaram sobre a profissão. Depois de um mergulho tão profundo, o plano emerge para a reta final. Os últimos blocos são dedicados à revisão sistematizada e a um simulado final. Sim, e a revisão não é passiva, não é só reler grifos. O plano insiste em técnicas ativas, usar flashcards para conceitos-chave, explicar os mapas mentais em voz alta, como se estivesse dando uma aula. O cérebro fixa muito mais o que ele é forçado a recuperar ativamente. Então vem o simulado final completo, a simulação do dia da prova. E, de novo, a análise dos resultados vai além do acertei ou errei. Com certeza. A orientação é investigar a causa de cada erro. Foi distração porque a questão era longa? Foi falta de tempo? Foi um branco num tema que você julgava saber? Ou foi uma fragilidade real num assunto específico? Esse diagnóstico final permite um último ajuste de rota. Talvez reler um resumo específico ou refazer um flashcard, focando exatamente onde dói mais. É a última camada de polimento antes da prova. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente olha para o plano completo, para esses 3 dias frenéticos, qual é a grande sacada, a filosofia por trás dele? A metodologia é um funil de conhecimento executado com uma precisão cirúrgica. Começa no mais amplo, o sistema de saúde, e afunila progressivamente até o mais específico e sensível, que são os cuidados paliativos no contexto do HCB. E o motor desse funil é a combinação implacável de teoria com prática ativa. Não há um único bloco de estudo passivo, cada pedaço de teoria é imediatamente seguido por uma tarefa que força o cérebro a fazer algo com aquela informação, resumir, questionar, organizar, visualizar. É um ciclo constante de aprender, aplicar e testar. E aquelas dicas finais que aparecem nas fontes fazem ainda mais sentido agora. Elas não são dicas soltas. São a essência do que o plano inteiro constrói.
a ênfase no trio pediatria, família e equipe, ou a ideia da ética contextualizada. Tudo isso foi treinado ao longo dos 3 dias. Gente, as dicas são o resumo do perfil profissional que o hospital procura e o plano de estudos é o caminho para construir esse perfil. Ele não ensina apenas o conteúdo, ele ensina um modo de pensar e de atuar, que é coerente com as exigências da vaga. É um roteiro de estudos denso, sem dúvida, mas é uma aula de como ser estratégico e eficiente sob pressão. Mostra que, com o método certo, 3 dias podem valer mais do que 3 meses de estudo desorganizado. Grande lição aqui, talvez, não seja só o cronograma em si, mas os princípios por trás dele. O foco progressivo do macro para o micro, o uso incansável da recuperação ativa do conhecimento e a especialização nos temas que são o verdadeiro diferencial da vaga. É um modelo de como transformar uma montanha de informação em conhecimento aplicável em tempo recorde, e isso nos deixa com uma reflexão final. O plano é claramente desenhado para o objetivo pragmático de passar numa prova. Mas, ao fazer isso, ele constrói a base para um profissional de verdade. O que me leva a pensar como essa abordagem intensiva e estruturada poderia ser adaptada não para um concurso, mas como um modelo para o desenvolvimento profissional contínuo. Numa área tão exigente como a psicologia hospitalar, o aprendizado nunca acaba. Como seria um 4º dia de estudos 1 ano depois da prova, usando esses mesmos princípios para se tornar um profissional ainda melhor? Oi, eu sou a Lela e quero agradecer a todos que acompanharam o podcast Conexão Neural. Obrigada por estarem com a gente. Material de estudo, cartões interativos, infográficos, mapa mental e dicas está disponível nos links da descrição. Deixa nos comentários os temas que você quer ouvir no próximo Conexão Neural. Deixa um alôzinho pro Macedo e para mim nos comentários. Boa noite. Amanhã estaremos aqui esperando por vocês. Tchau. Te amo, Macedo.